Boa noite. Vamos me ver hoje de aparelho. Olha eu já aparecendo aqui com a live que foi inclusive super comentada, esperada. Vamos falar um pouco sobre parto natural, quais os benefícios, o porquê que ele é importante, como alcançar esse parto, como às vezes a gente tem que mudar também, né? O rumo e aceitar um parto que não seja tão natural assim, porque é importante também trazer isso. Prima, saudade de você. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre parto e sobre parto natural. Eu entrei alguns minutinhos antes, na verdade já tá na hora. Deixa a galera aí entrando aí. Aos pouquinhos a gente vai conversando sobre isso. Já quero adiantar para vocês que eu tenho muitas novidades, né? Quem vê aqui essa live depois, já comecem com essa ideia. Boa noite, Daiane. Vamos começar, deixa eu colocar aqui logo no comentário. Hoje a gente vai falar sobre dicas para um parto natural. E eu tenho um presente para quem ficar até o final dessa live, viu? Já vão pensando aí, a gente vai conversando aqui sobre as perguntas também, que vocês quiserem. A gente pode tirar algumas dúvidas. Jarbas! Ótimo, que bom, tô feliz. Fica à vontade, seja bem-vinda. Ô, prima, também tô com saudade. A pandemia deixou a gente assim, né? Lembrando de coisas importantes. Ah, ó. Você que é o melhor do mundo. Melhor pai, excelente profissional. Fixar comentário. Vamos falar sobre parto natural. Eu queria explicar para vocês um pouco, né, sobre o que é um parto natural, né? Por que se fala tanto em parto? A verdade é que às vezes as pessoas confundem, né, o parto natural com o parto humanizado e o parto normal. Então, eu quero já trazer um pouco disso aqui para vocês, porque um parto normal, o que é um parto normal? É um parto, né, que a gente pode dizer que é um parto que acontece via vaginal, né? Um parto vaginal. E a gente considera isso como um parto normal, né? Esse parto normal, ele pode ser natural, né? Pode ser natural e humanizado, e pode ser só um parto normal humanizado. Qual a diferença disso, né? Desses tipos de parto? Só para a gente entender um pouco. O parto natural é um parto que é 100% fisiológico. É um parto que responde, né, e espera a resposta do corpo da mulher. Então, fisiológico, tão fisiológico quanto uma como eu sempre comparo, né, como digerir um alimento, respirar. Então, é uma resposta que vem do corpo e que é involuntária. Hoje em dia, o parto natural é algo que nem sempre é possível, né? O parto natural é algo que é o melhor, é o mais recomendado até um determinado momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você está numa gestação de risco habitual, até um determinado momento, o parto natural, né, se essa for uma escolha da mulher, que é um parto sem intervenções externas, ou seja, que é um parto onde a gente não interfere no processo do corpo. É o corpo quem responde e a gente espera o corpo responder, né, dentro do tempo dele, e a nossa referência à resposta desse corpo é o próprio corpo e o bem-estar da mãe e do bebê. Então, quando é uma gestação que hoje a gente não chama mais de baixo risco, uma gestação de risco habitual, esse parto ele pode ser natural, enquanto estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, que é o que geralmente acontece. Quando é que o parto deixa de ser natural? Quando é necessária alguma intervenção. Essa intervenção pode ser uma intervenção medicamentosa, como uma analgesia, uma ocitocina, ou pode ser uma intervenção mais leve, como, por exemplo, a orientação de um puxo, né, na hora de fazer força, ou uma determinada posição. Então, a verdade é que um parto 100% fisiológico é algo que é um pouco desafiador nos dias de hoje de alcançar. Que seria o parto onde ninguém faz nada. A mulher faz tudo, a gente só olha, dá suporte e ninguém faz nada. Quanto mais natural esse parto for, né, mais respeito a gente tem pelo corpo da mulher, pelo bebê, e menor é o risco. Menor é o risco de, geralmente, né, dentro de um padrão assim, condições normais de temperatura e pressão,
o risco é menor por quê? Porque aquela mulher e aquele bebê, ele está seguindo um ritmo que é dos dois ali, né? Esse ritmo é determinado pelo corpo da mulher e pelo tempo do bebê. Quando a gente entra com uma intervenção, esse parto ele deixa de ser natural. Ele passa a ser um parto que pode ser normal, que pode ser humanizado, mas não é um parto natural. É um parto onde foi necessária uma intervenção externa. Às vezes essa intervenção ela chega para ajudar, mas às vezes essa intervenção chega por protocolos, por exemplo, né? Em alguns momentos, em alguns locais, em alguns hospitais, a intervenção chega como um protocolo. Tem hospital que você chega lá, a primeira coisa que faz é colocar o acesso, né, na mulher para já estar com a medicação, mesmo que não seja uma ocitocina sintética, mas já a perfuração contínua de soro. Isso é uma intervenção, né? Porque qual é o ideal? O ideal é que a mulher ela se movimente. Esse soro ele pode atrapalhar, né, a movimentação dela. E ali já deixou de ser um parto fisiológico, né? Quando a gente sugere... Oi, Anne, boa noite. Quando a gente sugere... Estou explicando até agora a diferença entre parto natural, parto normal humanizado, parto natural humanizado, né? Para a gente entender esse processo. Então, quando a gente interfere no parto, quando a gente interfere naquele processo, esse parto ele deixa de ser natural. Pode ser um parto normal humanizado, mas ele deixa de ser natural. Nem sempre é possível um parto natural. A intervenção, quando a gente fala de intervenção, a gente não fala só de intervenção medicamentosa, de analgesia, mas a gente fala de outras intervenções, como, por exemplo, sugerir posições, sugerir que a mulher faça isso, faça aquilo. Então, hoje, na verdade, assim, é muito desafiador e é muito raro você ter um parto 100% natural. Mas vamos considerar o parto natural um parto sem intervenções mais diretamente ligada à questão de medicamentos, né? A questão de um direcionamento de puxo, tudo isso é uma intervenção, certo? Não, o tamanho do bebê não interfere no parto, não. Normalmente o bebê é proporcional à mãe. Então, o que acontece dentro desse processo do parto natural? Ele é melhor, né? Não interfere. É melhor para a mãe e para o bebê, porque vai respeitar esse tempo e esse ritmo da mãe e do bebê. E o que a gente percebe, né, enquanto doula, né, eu como doula, o que a gente geralmente percebe, também o pessoal da humanização percebe, é que muitas vezes uma intervenção, ela pode acarretar outras intervenções, e também a gente nunca sabe o que a intervenção pode proporcionar e causar para aquela mulher. Então, por exemplo, quando você vai tomar um medicamento, você sabe que aquele medicamento ele pode fazer bem, mas ele também tem efeitos colaterais. E nunca se sabe como será esse efeito, por mais que tenham vários estudos, mas a gente nunca sabe como será esse efeito naquela pessoa em específico, certo? Então, às vezes a gente não sabe, tem alergia a um medicamento. Quando você está num parto, é a mesma coisa. Algumas intervenções, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas podem sim trazer alguns efeitos colaterais. Então, o que eu acredito, que quanto mais a gente confia no corpo, quanto mais a gente respeita o corpo, quanto mais a gente respeita aquela mãe, aquele bebê, enquanto ela estiver bem e esse bebê estiver bem, a gente deixar esse parto fluir, dando suporte, utilizando métodos não farmacológicos para alívio da dor, que é uma intervenção, mas é uma intervenção menor, né? Às vezes a escolha da intervenção é justamente para evitar outras. Então tem isso também. Oi, Dan! Me diga aí, tá grávida de novo? Já quero te doular outra vez. Algumas intervenções, elas levam a novas intervenções. Então, mas algumas intervenções evitam outras intervenções. Então, às vezes, dependendo do que da sua necessidade ali, uma intervenção ela vai ser necessária para evitar uma intervenção maior. Então, vou dar um exemplo. Gestação que já tem uma gestação de risco. A pessoa que já tem uma gestação de risco, que pode ser uma diabetes gestacional, uma hipertensão. Essa mulher, ela é segura ela ter um parto natural até um determinado tempo da gestação dela, que vai depender dos exames, de várias coisas. Mas algumas mulheres podem aguardar um pouco mais, outras precisam intervir, ou seja, de interromper mesmo aquela gestação para o bem-estar do bebê e para... Oh, que linda! Para o bem-estar do bebê, para o bem-estar da mãe, né? De alguma forma, interromper aquela gestação vai ser mais importante. Então, às vezes, a intervenção ela vem para preservar esse bem-estar da mãe e do bebê.
certo? Então, a mulher que tem uma gestação de alto risco, que é uma diabetes, que é uma hipertensão, às vezes ela já não tem mais, já não é viável para ela um parto natural. Ela pode alcançar um parto natural se ela entrar em trabalho de parto até determinado tempo. Depois de determinada semana, ela vai precisar utilizar uma intervenção. E aí, na hora de escolher essa intervenção, o que a gente precisa pensar é qual é a intervenção que pode gerar menos riscos e menor quantidade de novas intervenções. Normalmente é uma indução. Aí como é que a gente vai começar essa indução? Uma indução com métodos inicialmente mais naturais, que vem de uma acupuntura, de um descolamento de membrana, né? Há métodos mais diretos. Mas ainda assim, uma indução é uma intervenção menor do que a cesárea, que tem 4 vezes mais risco do que um parto natural, por exemplo. Então, às vezes, o parto natural não é possível. Mas dentro de uma realidade, de uma gestação de risco normal, né, de risco habitual, o parto natural pode ser uma alternativa, né? É a melhor alternativa para a mãe e para o bebê, porque respeita a fisiologia da mulher, respeita a fisiologia da mulher, respeita o bebê, o tempo dele, e normalmente o desfecho é melhor. Normalmente a gente consegue ter o desfecho para um parto, né? E nem sempre isso acontece quando a gente utiliza uma intervenção, seja ela qualquer. Então, quando a gente vai para uma intervenção, por exemplo, de sugerir uma posição para a mulher, talvez para aquele bebê descer, para aquele bebê agachar, um spin baby que é muito utilizado hoje, né? Que é um método que ajuda o bebê a descer, a rodar. É uma intervenção, mas é uma intervenção natural praticamente, né? Uma intervenção que não vai atuar num desfecho negativo, pelo menos não tem tantas possibilidades de atuar num desfecho negativo. Já evita um desfecho negativo. Só que se você usar demais, você pode, por exemplo, cansar a mulher. E aí você cria um outro desfecho. Então essa linha tênue, ela é muito, muito, muito importante de perceber para decidir. O parto natural é o melhor caminho, enquanto essa foi a escolha da mulher, enquanto a mulher estiver bem e o bebê estiver bem. E hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês que desejam ter um parto natural. Eu acredito que toda mulher, né, principalmente uma mulher que tem essa questão de uma gestação de risco habitual, que antigamente chamava de baixo risco, né? Que ela consegue sim, que é possível para qualquer mulher ter um parto natural. E a vantagem do parto natural, na verdade, são várias, né? Mas assim, a liberdade, a independência da mulher, ela terminar o trabalho de parto dela já tá ali livre de todo e qualquer acesso, de todo e qualquer desconforto em relação a acesso venoso. Né? O bebê também, como ele está sendo respeitado ali, aquele corpo se recupera mais rápido. O bebê não nasce tão cansado, que às vezes o bebê nasce cansado também por conta das intervenções. Então, são vários os benefícios. E aí a ideia hoje é trazer algumas dicas para vocês sobre como você buscar esse parto natural na medida do possível, enquanto for o melhor e a melhor escolha para você e para seu bebê. Certo? Eu trouxe aqui 8 dicas, uma dica bônus e no final eu ainda tenho um presente para vocês. Quero aqui aproveitar para dizer que além desse canal, eu tenho um canal no YouTube que chama Terapias do Parto. Não sei se vocês já me seguem lá, mas eu falo muito também sobre fazer o trabalho de parto, hipnose no parto, regras da mente, sempre trabalhando com esse foco de ajudar vocês, mulheres, a ter mais informações para que esse parto ele fique com uma experiência ainda mais positiva, certo? E o que, além do canal no YouTube, eu também tenho o canal no Telegram, Terapias do Parto, que eu levo lá os áudios dessa live, provavelmente irão para lá, né, das lives que eu faço aqui no Instagram, os áudios do YouTube e alguns áudios espontâneos também, que geralmente vêm de inspirações dos próprios atendimentos que eu tenho, de mulheres que eu atendo, de experiências que eu vivencio no parto e que eu acho que pode contribuir para as pessoas que estão lá no canal. Então, eu geralmente é algo bem, bem solto mesmo. Ligo lá o microfone, né, Loli? Loli tá aí, né, em busca de um parto natural. Que bom que você tá aqui para escutar tudo isso. Depois quero saber se você fez aquele combinado aí, viu? Vou perguntar a Lucas. A gestante aí, estamos aguardando a chegada de Madu. E todos sabendo confiar nesse corpo, não é não? Então vamos falar agora das dicas, né? Já dei a dica aí do Telegram, do YouTube. Acessem depois o Linktree lá da minha página aqui na bio, vocês conseguem encontrar. Para quem também está chegando agora, né? Eu sou Jussi, sou doula, sou hipnoterapeuta, educadora perinatal, trabalho com a reprogramação de crenças e ajudo mulheres
a, de fato, desbloquear, né, as mulheres a trazer esse desbloqueio dessas crenças, né, desbloquearem crenças para ter uma gestação e um parto mais positivo e mais saudável, assim, né? Não só o corpo, mas a mente, né, que tá tudo interligado. Vamos às dicas? Quem quiser pode pegar aí papel e caneta, mas a primeira coisa que você precisa saber para tomar uma decisão, se você continua, por exemplo, se você quer um parto natural. Boa noite, Jéssica. Quanto tempo, hein? Se você quer um parto natural ou se você vai tomar um outro caminho, inclusive durante o seu trabalho de parto, na verdade, buscar informações baseadas em evidência. Não dá para tomar uma decisão sem informação. Se a gente toma uma decisão sem informação, a gente vai tomar uma decisão baseada no que o outro acha, né? Baseado no nosso medo, né? Baseado em coisas que, na verdade, não nos dão respaldo. Então, assim que a mulher engravida, o ideal é que ela já comece a se informar, que ela já comece a buscar informações nas diversas fontes, busque também fontes confiáveis. Para quê? Para que ela saiba o que ela quer. Para ela escolher, ela precisa ter informações. E aí, a gente tem aí, eu vou trazer alguns exemplos de informações baseadas em evidências. Você pode buscar, por exemplo, as recomendações do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já escreve, já traz recomendações há muito tempo, sabe? Desde a época que eu nasci. É que a gente já tem guia prático para um parto normal. E tem coisas lá que são tão antigas e ainda nem sempre utilizadas, né? Dentro dos nossos protocolos, instituições e equipes de assistência ao parto. Então, quando você pega assim, uma recomendação do Ministério da Saúde, né, tem a recomendação da OMS, a recomendação do Ministério da Saúde, as práticas para um parto normal, ali já é um resumo, né, de tudo que já foi visto e que já existe, inclusive, um estudo, né, para o Ministério da Saúde recomendar, por exemplo, a presença de uma doula no parto. Com certeza existe aí um estudo, já é baseado no estudo, já tem uma referência. Então, se você vê que o Ministério da Saúde indica uma doula, fala sobre os métodos não farmacológicos, né? Falam sobre a mulher se alimentar durante o parto. Por que você não vai confiar nisso, né? Por que você vai pensar e acreditar em outra coisa? Então, para você decidir, você precisa se informar. Então, duas coisas que vocês já podem colocar aí como referência para vocês são essas práticas, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS. Só você botar lá práticas, guia prático para um parto normal. Tem lá o nomezinho certinho, depois eu posso até passar para vocês o link para vocês acessarem. E aí, a partir daí, o que você vai fazer? Você já tem as suas informações, você já começou a buscar entender mais sobre esse processo, você vai construir o seu plano de parto. O seu plano de parto vai ser um guia, uma referência para as pessoas que vão te acompanhar, mas principalmente ele já começa com essa parte de você construir as suas escolhas. Lá você vai trazer as suas preferências. Você vai, por exemplo, entender para que uma ocitocina serve. Se eu quero um parto natural, ok. Mas às vezes as pessoas dizem que a ocitocina sintética é importante no trabalho de parto. Deixa eu ver quando é que ela é realmente necessária. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a ocitocina, para que se usa a ocitocina? Em alguns lugares de protocolo. Então, tudo que é protocolo foge de um parto natural, né? É protocolo usar perfuração contínua, é uma intervenção e foge do que é natural. Por quê? O natural é o que é fisiológico para aquele corpo e para aquela mulher. Então, tempo de trabalho de parto depende de cada mulher, depende de cada bebê. Então, vem lá para a ocitocina, ok, eu sei que a ocitocina é utilizada, a ocitocina sintética, quando, por exemplo, eu preciso regular as contrações no trabalho de parto, ou quando eu preciso induzir um trabalho de parto. Um exemplo. E aí, durante o seu trabalho de parto, ocorre ali uma diminuição do ritmo das contrações. Às vezes você está lá em trabalho de parto, vou trazer alguns exemplos aqui, a mulher está lá em trabalho de parto, de repente a contração diminui. O ritmo fica mais espaçado. O que é que pode ser feito ali? Às vezes, se tiver tudo bem com a mulher e com o bebê, não precisa fazer nada. Às vezes a diminuição da ocitocina, ela vem muito pelo cansaço. É uma mulher que começou numa latência e não conseguiu dormir. Ou ela tá com algum medo, alguma ansiedade que tá bloqueando a ocitocina, porque a adrenalina bloqueou a ocitocina, né? Então, aí o que acontece? Às vezes, é um respeito àquele tempo. Vou descansar um pouco, pode voltar, né, a regular essa ocitocina. Se sentir mais segura
pode ajudar a regular essa ocitocina, porque a ocitocina ela é bloqueada quando você está com a sensação de segurança. A gente não nasceu para parir em perigo, né? Por uma questão de sobrevivência da espécie. Se eu estou em perigo, eu tenho que fugir. Se eu tenho que fugir, eu tenho que interromper o meu trabalho de parto. Então, isso aí seria uma intervenção? Não. Seria um respeito ao corpo e ao tempo daquele corpo. Mas se de repente, digamos que a equipe vai e começa a sugerir a ocitocina, você pode pensar. E você pode resolver isso de querer a ocitocina para estimular uma contração por fora. Exatamente. Escolha da equipe, exatamente. Eu vou falar sobre isso aqui, inclusive. Você pode escolher, né, de alguma maneira, utilizar essa ocitocina sintética para regular essa contração, sabendo que ela não vem sozinha, nenhuma intervenção vem desacompanhada. Pode ser que regule, pode ser que sobrecarregue o seu útero. Então, entender para que serve a ocitocina e quais são as implicações quando você utiliza vai fazer você tomar uma decisão mais correta. E pode ser que você não queira fazer nada. Pode ser que você queira descansar e esperar essa contração regular. E aí, se você espera essa contração regular, até quando eu posso esperar? Enquanto você estiver bem, o bebê estiver bem. Não tem por que sair desse parâmetro que a gente chama de binômio fetal, né? Binômio mãe-bebê. O binômio mãe e bebê. E aí, ok. Não sei, eu quero a ocitocina? Quero. Então, vamos tentar a ocitocina, porque eu já tô cansada, porque eu não quero esperar. Então, você vai tomar uma decisão de acordo com o que é importante para você, mas com uma consciência desse passo que você tá dando. Tem pessoas que usam a ocitocina e, ok, dá tudo certo? Tem muita gente que, inclusive, induz um trabalho de parto e é um sucesso. Então, não existe risco zero. Mas também não existe, não precisa se desesperar se você for tomar uma ocitocina, mas essa escolha ela precisa ser consciente. Então, só um exemplo, porque quando você vai construir o seu plano de parto, você vai dizer o que você deseja, como você quer, a presença do acompanhante, se você quer se alimentar, se você quer que te ofereça uma analgesia, que é uma outra intervenção, por exemplo, que também pode causar uma intervenção em cascata. Então, são coisas que você pode ir prestando atenção, se informando, e aí você vai decidir isso junto com a sua equipe de assistência, né? Que não é uma coisa que é direto, não é uma relação unilateral, onde a equipe de assistência vai simplesmente dizer o que é para ser feito, né? E quando você entende, quando você se informa, você vai conseguir dialogar com a sua assistência para dizer, poxa, e se eu quiser esperar mais um pouco? Né? Ou talvez até sugerir o contrário, eu tô cansada, eu acho que as contrações estão espaçadas, o que acha disso? Então, você consegue ter essa relação de corresponsabilidade com quem está te acompanhando. Né? Não existe um risco zero, toda intervenção ela leva um risco e às vezes não intervir também. Então, não existe, né, um risco zero. E você precisa entender para ir... Eu sempre falo que são degraus que você vai subindo assim para ir assumindo um risco que evita outro risco, né? Então, se você vai para uma intervenção, pense na intervenção como algo para minimizar outras intervenções, e não para provocar novas. Porque aí a gente entra num processo que a gente chama de iatrogenia, que é um termo utilizado, que é como se fosse algo que acontece por conta de uma intervenção que foi realizada. Certo? Então, ok, fiz meu plano de parto. Ó, Márcio aí. Boa noite. Ele também entrou. Minha personal, gente. Tô de personal. Tô aqui bailando. Tô percebendo que eu tô mais... Né? Ela começou aí comigo um trabalho. Bora ver daqui a alguns dias. Boa noite, Ruth. Então, pronto. Já busquei informações, construí meu plano de parto. Informei sobre o meu plano de parto. Inclusive para o lugar onde eu vou, né? Com as pessoas que estão comigo, com quem vai me acompanhar, né? Vou informar e comunicar o plano de parto para a equipe de parto que vai me acompanhar, ou se eu não vou ser acompanhada por equipe de parto, vou para um plantão, eu vou levar esse plano de parto de preferência com antecedência para a instituição, né? Que eu pretendo ter um parto, né? Que eu pretendo parir, para comunicar, para dialogar, para ver o que é possível, o que está dentro do protocolo, o que não está, o que é aceitável e o que não é, para eu ter essa consciência. Então, o próximo passo é, inclusive, escolher o seu local de parto. Não adianta você ter um plano de parto e chegar lá e seu plano de parto nem não ser respeitado. Então, assim, dentro da minha realidade, eu quero um parto natural, eu quero um parto onde eu possa escolher, junto com a minha equipe, onde é que eu encontro essa realidade. Né? E aí você vai pesquisar, você vai visitar os hospitais, você vai procurar saber,
né? Como é que funciona isso, como funciona aquilo. Você está com o seu médico, o médico diz que faz parto normal. Beleza, mas seu parto normal, doutor, como é? Você respeita, por exemplo, a minha escolha de posição? Você faz episiotomia, né? Que são algumas intervenções que acontecem. Eu posso me alimentar durante o trabalho de parto? Até quantas semanas o senhor espera? Essas coisas você vai entender e vai poder perguntar e dialogar quando você se informar. Então, se informe, construa seu plano de parto e vá atrás também do local de parto, certo? Que é o local de parto que esteja aí alinhado com as suas escolhas. E uma equipe de parto também, né? Que esteja alinhado com suas escolhas, inclusive para você fazer um pré-natal. Mesmo que você não vá, né? Não entre para assistir, né, o seu parto, que aquela equipe não acompanhe o seu parto durante, né, o pré-natal, você precisa ter um médico, uma assistência que apoie suas escolhas. Porque às vezes a gente diz assim, esse médico ele não vai me acompanhar, eu vou pro plantão, então eu vou pegar aqui qualquer um que faça um pré-natal, mas é esse médico que vai te acompanhar, que ele pode te acompanhar até 38, 39, 40, ou você pode precisar dele depois das 40 também. E aí, se for um médico que, por exemplo, não acredita no parto, acha que é importante induzir a partir de 40 semanas, ele pode te trazer algumas percepções, né, da dinâmica e da conduta dele que não estejam de acordo com a sua. E aí, como é que você vai fazer? Então, é importante também você buscar um médico que apoie e respeite sua escolha pelo parto normal. Que acredite nisso, porque tem médico que não acredita e tá tudo certo. Tem médico que acha melhor uma cesárea, que inclusive obstetras, mulheres que preferem uma cesárea, que vão ser mães, né? Quando se tornam mães, preferem uma cesárea. Então, é você encontrar uma equipe que acompanhe, seja somente o pré-natal, ou o pré-natal e o parto, que te acompanhe e que respeite, apoie, concorde com as suas escolhas. Isso é muito importante. Uma coisa que pode ajudar muito dentro desse processo é uma doula. Porque a doula, ela entende da realidade obstétrica, né? Ela entende do panorama geral do local, da cidade onde você está. Então, quando você busca uma doula, uma educadora perinatal, para fazer essa preparação para o parto, para te ajudar nesse processo e para te acompanhar no trabalho de parto, né, você consegue encurtar certos caminhos, porque ela te dá as opções, ela te diz mais ou menos, esse médico aqui, ele tem uma taxa maior de cesárea, esse hospital aqui não aceita doula, não aceita acompanhante de parto, esse aqui, então ela já vai te dizendo a realidade daquela cidade. Então a doula, ela vai facilitar esse processo antes do parto, para te ajudar justamente nessas escolhas. A doula não faz a escolha por você, mas de acordo com aquilo que você deseja, ela vai te apontar caminhos e a partir daí você se orienta. Além disso, a doula, já existem inclusive evidências científicas. Oi, João, boa noite. Que de fato mostram que a doula, ela reduz as intervenções, né? Porque uma das coisas que acabam acarretando a intervenção é justamente o emocional. Quando você está com uma emoção abalada, a tendência é você querer agir e muitas vezes você pode agir por impulso ou se sentindo mais vulnerável também, você acaba, de certa forma, tendo uma tendência a aceitar mais algumas coisas, né, algumas intervenções, porque você está ali meio que solta. E a doula, ela te centra, ela faz você se lembrar das suas escolhas, do que você escolheu para você, né, de que determinada intervenção pode não ser assim tão a melhor pedida agora, que dá para esperar mais um pouco. Fora isso, né, então por isso existem já evidências que a doula reduz o número de intervenções, né, a quantidade de intervenções no parto, e está diretamente ligada à diminuição no pedido de analgesia e também na redução do tempo de trabalho de parto. Então, além dela te ajudar antes, na preparação, né, na escolha do parto, do local, da equipe, de como vai ser, né, nas estratégias para você alcançar esse parto natural, ela também vai te ajudar no momento do parto, a te lembrar, né, e te ajudar a sustentar essas escolhas. Então, por isso é tão importante, eu realmente recomendo que você busque uma doula, uma educadora perinatal para te ajudar nesse processo. E aí, não dá para ser só uma doula. Eu falo assim, que tem coisas que somente o seu acompanhante pode fazer por você, né? Às vezes a gente não tem como contar com um acompanhante, a mulher em si. Mas quando você tem um acompanhante de parto, e quando eu falo acompanhante de parto, eu falo o parceiro, eu falo o pai do bebê, eu falo a outra mãe do bebê, né?
eu falo da mãe, de uma amiga. O acompanhante de parto é alguém íntimo da mulher. É alguém que a mulher se sente segura em estar ali, né? Na maioria das vezes é o companheiro, mas é alguém que faz essa mulher se sentir bem, se sentir segura, se sentir com um suporte de alguém dela, né? Alguém meu que está ali do meu lado. A doula, ela cria um vínculo, mas ela tem um olhar profissional. O acompanhante do parto, ele tem um olhar mais emocional. E ele conhece coisas daquela mulher que a doula e a equipe não tem como acessar, porque a relação é de muito mais tempo. Então, tem momentos que só mesmo um bom acompanhante de parto pode ajudar, né? Eu acompanhei agora um parto recente, onde a gestante, ela optou por um parto natural. Ela queria um parto, né, com o mínimo de intervenções possíveis. A gente tinha conversado muito sobre a questão da analgesia, de algumas coisas, e ele sempre, né, o esposo dela, sempre acompanhando, né, os encontros e tudo. E não, teve um momento, que é o momento da fase de transição, que é quando a mulher pede mesmo, né, muitas pedem analgesia, outras não pedem, mas muitas pensam também na analgesia, porque é uma fase curta, mas é uma fase bem desafiadora para a mulher. E ela começou a pedir analgesia, disse que não queria saber, que podia ser até cesárea, que ela não ligava e tal e tal. E ela pedia isso na hora da contração, depois ela descansava. Para quem estava ali com ela, a doula, a enfermeira que estava ali com ela, a doula aí, né? A gente sabia do desejo dela, a gente já tinha combinado que se ela pedisse analgesia, que a gente, né, ela já tinha pedido isso para dar mais um tempo, para dar uma meio que uma enrolada nela. Mas se a gente não tivesse o apoio do parceiro dela ali naquele momento, a gente ia pedir arrego, né, literalmente. Porque também é muito desafiador para uma profissional ficar ali escutando aquilo. Não, eu quero assim mesmo, eu quero, não importa, gente, me escute. Só que isso foi uma questão de 30 a 40 minutos, gente. Depois de passar esse momento de piripaque, né, por conta da fase de transição, que a gente diz assim, esse momento mais, né, intenso, ela já estava com dilatação completa, já estava fazendo força, né, fazendo push. Então, assim, uma outra coisa também dentro, né, desse processo. E ela já mudou completamente. Ela ia, inclusive, tomar analgesia, por isso, inclusive, que ela foi avaliada, para saber como é que estava ali a posição do bebê e tudo. E quando ela soube que estava com dilatação completa, o bebê mais baixinho, ela desistiu da analgesia. Então, se eu tivesse ali, só eu e a enfermeira, e o marido não estivesse ajudando a bancar, a lembrar ela das escolhas, a dizer, talvez a gente não conseguisse sustentar aquilo só, né? Porque ia muito dessa coisa do respeito à escolha da mulher também. Mas ele sabia o que ela queria, ele ajudou a sustentar. Então, um bom acompanhante de parto é muito, muito, muito importante dentro desse processo. Tem uma outra coisa também que ajuda muito o parto a se tornar um parto natural, que é evitar a internação precoce. Se você tem um parto natural e você quer um parto natural e você vai parir numa maternidade ou numa casa de parto, evitar a internação precoce é ir antes do trabalho de parto começar. Eu fiz agora, na verdade, vai ter o último vídeo semana que vem, uma série lá no YouTube chamada Correndo para o Abraço, onde eu explico as fases do parto comparando com a maratona. Tá bem divertido, inclusive, tá bem legal. E é importante você saber quando é a corrida, né? Quando a corrida começa e quando é só um aquecimento, só um alongamento. Se você conta o seu trabalho de parto ainda nos pródomos, ainda na latência, na verdade você está contando horas a mais de algo que ainda não começou. E aí o que acontece? Às vezes você vai para a maternidade. Quando você chega na maternidade, já tem toda uma expectativa gerada ali, né? Estou em trabalho de parto, sem estar de fato em trabalho de parto. E fora isso, as chances de você ceder uma intervenção ou querer uma intervenção também, tipo, não tem nada acontecendo. Às vezes é muito isso na intervenção, não tem nada acontecendo. Vamos fazer alguma coisa para ver se as coisas começam a acontecer, sabe? Então a gente sai dessa confiança do corpo. E quando a gente está em pródromo e latência, não tem nada acontecendo porque não vai acontecer nada ainda, né? Porque nem há trabalho de parto. E aí, se você vai nessa fase para a maternidade, a tendência é você intervir. A tendência, às vezes, até, inclusive, é uma cesárea por não ter dilatado, ou o uso de uma ocitocina para induzir, ou seja, regular aquele parto, estimular aquele trabalho de parto. Mas nem sempre o desfecho é um parto normal como você queria, um parto natural, já não vai ser. E também nem sempre o desfecho é tão positivo. Às vezes pode, inclusive, sobrecarregar o útero, como eu falei, ir para uma cesárea ou outras coisas mais. Então, se você chega cedo na maternidade, é como se você estivesse dando espaço, sabe, para
ceder uma intervenção ou até mesmo pedir uma intervenção. Então, evite ir muito cedo para a maternidade. Se você tem uma equipe de parto, por exemplo, que te acompanha, geralmente a enfermeira vai antes. Se a enfermeira indo antes, isso já ajuda bastante. Se não, vá na fase ativa. A fase ativa é realmente a primeira fase do parto. Como é que eu sei que eu estou na fase ativa? Vai lá, olha o vídeo no YouTube que tem. Mas você vai ter um ritmo de contração. Normalmente 3 contrações a cada 10 minutos. Você conta aí durante 30 minutos a 1 hora. E você tem 3 contrações a cada 10 minutos. Você já está começando a sua fase ativa. Então aí você pode ir sim para a maternidade com muita tranquilidade ainda. Sem muita correria, sem muita pressa. Certo? E aí a gente fala também, né, já chegando aqui às dicas finais, sobre a possibilidade de você evitar uma intervenção que pode gerar uma intervenção intervenções em cascata, né? Uma cascata de intervenções, que é a analgesia. A analgesia, às vezes, ela pode gerar novas intervenções. Às vezes, quando você toma analgesia, você acaba precisando de uma ocitocina, por exemplo. Porque a analgesia, ela relaxa a região, né, do seu útero, a região do baixo ventre, e interfere na produção de hormônio natural, da ocitocina natural do seu corpo. E aí você, às vezes, por conta da analgesia, precisa utilizar a ocitocina sintética. E aí a ocitocina sintética, quando ela entra dentro desse processo, né, é uma segunda intervenção depois da analgesia. Sim, eu tenho uma surpresa para você, mas me espere aí que eu vou te contar uma coisa. Eu vou dar um presente para vocês que estão aqui. Mas você consegue encontrar modelos de plano de parto na internet. Então, a ocitocina sintética é uma segunda intervenção dada pela analgesia. A outra, e isso acontece por quê? Porque a analgesia, como você relaxa essa região do baixo ventre, como você interfere na produção natural de hormônio, você acaba, de fato, trazendo uma possibilidade de uma parada de progressão no seu trabalho de parto. Então, às vezes, você está ali na fase de transição, trabalho de parto, sabe? Extremamente ativa ali no trabalho de parto, já começou a estar nas últimas voltas. Então, é normal cansar, é normal querer desistir, é normal querer pedir cesárea. Isso pode acontecer, né? Pode ser que você não faça nada disso, mas existe essa fase onde você diz, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não quero mais. Quando tá nessa fase, lembra, tá pouco, falta pouco, sabe? E aí busca segurar a onda para não utilizar da analgesia, porque a analgesia tem uma tendência a trazer novas intervenções. Uma delas é essa, a ocitocina. Ela pode provocar essa parada de progressão. Embora, eu quero também. Ela pode provocar essa parada de progressão, né? E aí ela vai, de alguma forma, atrapalhar o processo. A parada de descida também pode acontecer. E às vezes, quando tá bem pertinho, que você já tá na fase de transição, que tá bem pertinho já, né, do expulsivo, como o puxo, a vontade de fazer força, ela é involuntária, se você bloqueia essa região, às vezes você não consegue perceber essa vontade de fazer força. E aí você tá no expulsivo, você precisa fazer força, mas é uma força que você não aprende, né? Por mais que você diga, faça algumas, né, fisioterapia pélvica e tal, se tá bloqueado aqui, né, nessa região do períneo e tudo, você tenta fazer força, você já não consegue. E aí você entra numa fase que a gente precisa de um puxo orientado, né? Que aí a equipe, todo mundo, faça força agora, né? Aí utiliza alguns recursos para te ajudar nesse momento desse puxo, mas já não é você fazendo. E nem sempre funciona. Às vezes funciona, a maioria das vezes até, mas às vezes não funciona. E quando não funciona, o que é que acontece? O bebê tá lá no canal de parto, dependendo da situação, a gente precisa, né? A equipe acaba lançando mão do vácuo extrator, que parece uma conchinha assim que faz um vácuo mesmo na cabecinha do bebê e junto com a força da mulher, né? Do jeito que ela pode fazer, consegue. E vai tracionando também para o bebê sair e não voltar mais. Ou até mesmo um parto a fórceps, né? Que também, quando precisa, é melhor do que uma cesárea. Ou às vezes essa cesárea por parada de progressão. Não já estando no expulsivo, a via mais rápida é um parto que a gente chama de parto instrumentalizado, que é com a utilização do fórceps ou do vácuo, dependendo da altura do bebê. Então, a analgesia é uma intervenção que pode gerar outras intervenções. Mas o que eu falo também é assim, gente, entre uma analgesia e uma cesárea, tem gente que não quer analgesia de jeito nenhum. Se eu não aguento mais, eu vou para cesárea. Não, gente. Às vezes a analgesia ela pode vir
como alívio, um conforto ali naquele momento, e as coisas podem continuar indo muito bem. Não vai direto para uma cesárea porque você não quer analgesia, porque a cesárea, ela é uma intervenção maior do que a analgesia. Aí você pode começar pela analgesia, descansar, não pedir um repique também, porque às vezes a mulher toma analgesia, quando ela toma analgesia, a tendência é ela querer de novo, porque o limiar de dor, né, de tolerância diminui. Então aí você pode segurar a onda para não ficar toda hora tomando mais doses, né, de analgesia, porque outra coisa que acontece, que é bem característica, é que a analgesia ela diminui o tempo do trabalho de parto. Né? Então, às vezes acontece de você tomar analgesia e por conta de todas essas interferências que vêm, né, para o seu corpo, o trabalho de parto ele fica um pouco mais lento. Então, quanto mais analgesia você toma, mais você prolonga o processo. Né? Eu brinco, inclusive, dentro nesses vídeos que eu fiz lá pro canal do YouTube, eu falo muito da analgesia comparando, assim, é como se você estivesse ali nas últimas voltas de uma corrida e de repente alguém te chamasse para ir tomar um banho, descansar um pouquinho, depois você volta. Você não volta com o mesmo pique, você até pode voltar, mas você não volta com o mesmo pique. Então, é importante pensar nessas coisas. Então, qual é a estratégia para eu, pelo menos, evitar ao máximo a analgesia? Deixar ela com uma carta na manga, mas evitar, né? E aí, de tanto evitar, você acaba chegando mesmo no momento do parto e num parto natural. É você utilizar bastante dos métodos não farmacológicos, né? Porque existem métodos não farmacológicos. Aí você entra com massagem, com posições que aliviam, com banho quente, com a própria hipnose, que é uma coisa que eu trabalho muito e que ajuda bastante também dentro do processo do parto. Com a questão da preparação mental, porque muitas vezes o cansaço não está no corpo. O seu corpo, uma vantagem do parto natural é que o seu corpo só te dá aquilo que você é capaz de sustentar. Então, se o seu corpo te deu uma contração mais intensa, relaxe e deixa ela passar. Porque se ele trouxe essa contração, é porque você pode passar por ela. O corpo nunca faz nada que você não consiga sustentar, entende? Então, essa é a vantagem. Às vezes, o pedido de analgesia ou de uma outra intervenção vem muito mais pela ansiedade de você querer resolver aquilo, de você querer ver as coisas acontecerem, do que uma necessidade do seu corpo, de fato. Então, uma forma de evitar a intervenção também é você conhecer os métodos não farmacológicos de alívio e conforto no parto. Que isso vai ajudar nesse processo e vai diminuir as chances de você pedir analgesia. E aí você também pode utilizar de alguns recursos de se enrolar mesmo. Não vou esperar mais uma hora, daqui a pouco eu peço. Vai se enrolando, sabe aquela coisa que é uma outra questão? Você vai fazer uma atividade física, você vai de poste em poste, se enganando ali quando você vê se você completou a prova. É mais ou menos isso que acontece também no trabalho de parto. Que bom, Dai, que você está aprendendo. Eu até tenho uma pergunta aqui, que eu lancei lá no Instagram, aí rolou uma pergunta, que é falando sobre alguma dica para acelerar a dilatação natural e rápida. Na verdade, assim, se a gente está falando de um parto natural, o que a gente não quer ficar pensando em acelerar nada, né? A gente não vai precisar acelerar nada, a gente vai respeitar o ritmo do corpo. Então, se eu confio no meu corpo, lembre que o seu corpo já teve, né, já te proporcionou ali vários motivos para você confiar nele. A sua gestação foi uma gestação tranquila, seu bebê se desenvolveu, né? Você teve todo esse processo. Por que agora você tem que ficar querendo acelerar as coisas? Ninguém fala em acelerar a gestação, né? A gente vai vivendo ali. Talvez se a gente pudesse, acho que a gente até ia querer. Ai, deixa eu ver logo para acabar logo. Então, esse processo de querer acelerar, de querer fazer tal coisa, porque tal coisa melhora, tal coisa deixa isso, tal coisa aquilo, é um processo que gera expectativa. E expectativa no parto tira esse poder do corpo, tira a ideia de confiar no fisiológico. Quanto menor a expectativa, normalmente mais tranquilo e mais fluido é o parto. Então, não tem esse negócio de acelerar a dilatação natural e rápida. Tem coisas que a gente faz e que melhoram esse processo? Sim. O principal deles é você se sentir seguro e confiar no seu corpo. O resto, né? Posição. Se um parto é natural, a mulher ela vai sentir o corpo dela e ela vai fazer as posições que são necessárias. Então, tem coisas que vão ajudar? Pode até ter, mas não é o mais importante. A gente não precisa ficar buscando no parto a ideia de que a gente está numa corrida de obstáculos, onde a gente tem que sair fazendo coisas para isso ou para aquilo. O que você precisa fazer é não fazer nada. Quanto menos você fizer, mais natural esse parto é e mais a resposta vai vir.
É aquela ideia de esperar. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, mas tem uma dica final aqui que eu acho que é bem importante. Se você escolhe o parto natural, e no momento do parto você precisa ter o seu grande porquê. Depois que você se informa, depois que você entende o processo, é importante você ter o seu grande porquê. Eu sempre falo, tem um grande porquê. Quando você tem uma motivação, né, para aquela escolha, ela faz sentido. Então, não adianta você querer um parto natural porque alguém te disse que era melhor. Você precisa querer um parto natural porque você escolheu isso por saber que é melhor para você e para o seu bebê. E aí o seu grande porquê pode ser abraçar ele assim que ele nascer, porque isso vai ser muito mais viável possível se você tiver um parto natural. Então, assim, diminuir as chances de você precisar ser separada do seu bebê por conta de algo. Ou pode ser a sua filha mais velha, que você quer, de alguma forma, poder cuidar dela também, né? Da sua primeira filha, seu primeiro filho. E poder cuidar do seu recém-nascido, né? Que foi o que aconteceu com a minha irmã. Maite fez 1 ano ontem. E Maia, que é a mais velha, ela faz aniversário dia 12 de outubro. Sua saúde. Pois é, você ter esse grande porquê vai te ajudar a sustentar a sua escolha. Na hora que você pensar em desistir, você vai lembrar. E aí isso vai motivar você a ir em frente. Então, precisa fazer sentido pra você, né, a sua escolha. Então, a história de minha irmã mesmo, 12 dias, né, menos de 12 dias, né, 11 dias depois, Maia tá fazendo aniversário, tá fazendo 3 aninhos, e ela queria estar bem no aniversário de Maia. E quando a gente faz uma cesárea, em 15 dias a gente não tá bem, né, para fazer um aniversário. E esses dias ela mostrou uma foto, assim, que ela tava buscando as fotos dos 3 anos de Maia, que agora vai fazer 4, e aí tem uma foto, ela carregando Maia no colo, né? O marido carregando Maite, que é a mais novinha, e ela carregando Maia no colo. Ela disse, essa foto aqui vale por todas. Porque isso foi a motivação para ela escolher um parto, né? Um parto normal. Então, tenha o seu grande porquê, porque isso vai te ajudar. E fale desse seu grande porquê para sua equipe. Fale o seu grande porquê para o seu acompanhante, para a doula que vai estar com você. Porque na hora que você pensar em desistir, a pessoa vai lembrar. Mas lembra por que você escolheu isso, né? Lembra por que você escolheu o seu parto natural. Lembra da sua escolha. E isso vai te ajudar nesse processo. E a surpresa é a seguinte, gente, eu preparei para vocês um e-book, ó, com todas essas informações escritas. Então, claro que aqui tem uns detalhes a mais, lá tem outros detalhes. E nesse e-book tem um link para quem aí perguntou. Eu não sei, eu acho que foi Marina, né? Alguém perguntou. Foi Mari Machado, sobre modelos de plano de parto. Nesse e-book eu deixo um link para você baixar um modelo de plano de parto também. Para você já conhecer modelos de plano de parto na internet. Então, e lá tem as 8 dicas, com essa dica bônus do grande porquê, de uma forma diferente. Eu acho que vai ajudar vocês aí a reafirmarem isso, né? E organizar um pouquinho as ideias. Então, quem chegou depois, quem não anotou, é só ir na bio lá, na minha bio, que vai ter o e-book já prontinho. Você clica lá na bio, no link, vai aparecer meu canal do YouTube, vai aparecer muitas coisas e vai aparecer lá e-book 8 dicas para um parto normal, natural. E aí você clica lá que você vai ter isso. Me digam aí se vocês gostaram da surpresa. Só quero saber, para ver se eu faço mais, né? E quem gostou dessa live, viu? Compartilha, né? Avisa para as pessoas. A gente tem que espalhar isso, né? As mulheres, elas precisam conhecer essas informações, precisam realmente tomar esse parto para ela, né? Exercer esse protagonismo do parto, entender o porquê dessas escolhas. Não é por modinha, não é porque fulaninha pariu assim, assado. É por você. As escolhas, né, precisam ser feitas por você. Um beijo, Gali. E aí, assim, dá uma passada lá. Foi mesmo? Ai, Jesus, olha aí, que pessoa rápida. Eita! E compartilhem, divulguem. Eu vou gravar essa live, vou colocar lá no canal do YouTube. Toda quarta tem vídeo novo no canal do YouTube. Todo dia eu faço um áudio no Telegram, né? E aí a gente vai se vendo por aqui, mas não deixe de me ajudar também a divulgar, né? Ajuda a divulgar meu trabalho, ajuda outras mulheres, viu? Um abraço para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu peguei uma pergunta de lá
da caixinha de perguntas, mas se vocês tiverem também alguma pergunta, Mari já teve aí o presente do plano de parto dela. Se alguém tiver alguma pergunta, também tô aqui. E se quiserem perguntar também depois, tá? Em algum momento, eu sempre tô disponível aí para responder via direct, via WhatsApp. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer uma programação de lives aqui toda... Hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Toda quarta-feira. Eu pretendo trazer, né, um tema de live para a gente poder conversar e ajudar aí vocês a se firmarem nesse caminho que é transformador. Tenho certeza disso. Tá certo? Boa noite, um abraço aí para vocês. Acreditem, né? E sigam em frente, porque a experiência é mágica. Tchau, tchau, viu, gente? Tô de aparelho, vocês viram? Me sentindo bem esquisita ainda. Beijo, Gali. A gente vai se ver em breve. Que bom, Carol, que você gostou. Tô feliz de vocês terem gostado. Próxima live vai ser... Vou até dar um spoiler para vocês. Eu acho que vai ser sobre medos. A gente vai falar um pouco sobre os medos do parto e os medos no parto. O que isso pode implicar. Tá bom? Então acompanhe aqui. Ótimo. Que bom, Dai. Um beijo para vocês. Até breve. Não esquecem lá de clicar no link para baixar.